Orientação da criança. Capítulo 45. Com amor e firmeza. 2 maneiras e seu objetivo. Há 2 maneiras de lidar com as crianças, maneiras que diferem amplamente em princípio e resultados. A fidelidade e o amor unidos à sabedoria e à firmeza, de acordo com os ensinos da Palavra de Deus, trarão alegria nesta vida e na outra. A negligência do dever, a condescendência imprudente, a falta de restringir ou corrigir a insensatez dos jovens resultará em infelicidade e ruína final para os filhos e em desapontamento e angústia para os pais. O amor tem um irmão gêmeo, que é o dever. Esses 2 andam lado a lado. A prática do amor enquanto dever é negligenciado fará as crianças obstinadas, voluntariosas, perversas, egoístas e desobedientes. Se o severo dever for deixado só, sem o amor que abranda e atrai, idêntico será o resultado. O dever e o amor devem ser misturados a fim de que as crianças sejam devidamente disciplinadas. Faltas não corrigidas trazem infelicidade. Sempre que pareça necessário negar os desejos ou se opor à vontade de uma criança, ela deve ser seriamente impressionada com o pensamento de que isso não é feito para satisfazer os pais ou para condescender com a autoridade arbitrária, mas para o seu próprio bem. Deve ser-lhe ensinado que toda falta não corrigida trará infelicidade e desagradará a Deus. Sob tal disciplina, as crianças encontrarão sua maior alegria em submeter sua vontade à de seu Pai Celestial. Os jovens que seguem seus próprios impulsos e inclinações não podem ter a verdadeira felicidade nesta vida e, no fim, perderão a vida eterna. A bondade deve ser a lei do lar. O método divino de governo é um exemplo de como as crianças devem ser disciplinadas. Não há opressão no serviço do Senhor, e não deve haver opressão no lar nem na escola. Contudo, nem pais nem professores devem permitir que o desrespeito à sua palavra fique sem nenhuma observação. Se negligenciarem a correção a seus filhos, por fazerem estes o mal, Deus os responsabilizará por sua negligência. Sejam, porém, eles sóbrios em censurar. Que a bondade seja a lei do lar e da escola. Ensinem-se as crianças a observar a lei do Senhor e restrinja-as do mal uma disciplina firme, amorável. Ter consideração pela ignorância infantil. Pais e mães, deveis representar no lar o caráter de Deus. Deveis exigir obediência, não como uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Deveis estar tão plenos de compaixão que vossos filhos para vós sejam atraídos. Sede agradáveis no lar, reprimi toda a palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, é uma injunção divina. Lembrai-vos de que vossos filhos são jovens em anos e na experiência. Ao governá-los e discipliná-los, sede firmes, mas bondosos. As crianças nem sempre distinguem o certo do errado, e quando cometem um erro, frequentemente são tratadas asperamente em vez de serem instruídas com bondade. Nenhuma licença dada na Palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, ou para a desobediência filial. A lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor. Simpatia para com as crianças nada promissoras. Vejo a necessidade de os pais lidarem na sabedoria de Cristo com os filhos que erram. São os nada promissores que de mais paciência e bondade necessitam da mais terna simpatia. Mas muitos pais revelam um espírito frio e incompassivo, que nunca levará os que erram ao arrependimento. Seja o coração dos pais abrandado pela graça de Cristo, e seu amor encontrará um caminho para o coração. A regra do Salvador, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também, deve ser a regra de todos os que empreendem a educação das crianças e jovens.
Esses são os membros mais novos da família do Senhor, herdeiros conosco da graça da vida. A regra de Cristo deve ser religiosamente observada em relação aos menos inteligentes, aos de menor idade, aos mais desatinados e mesmo aos transviados e rebeldes. Ajudar as crianças a vencerem. Deus tem uma terna consideração às crianças. Quer que alcancem vitórias cada dia. Esforcemo-nos todos por ajudá-las a serem vencedoras. Não permitais que lhes venham ofensas dos próprios membros de sua família. Não permitais que vossas ações e palavras provoquem a ira de vossos filhos. Contudo, devem ser fielmente disciplinados e corrigidos quando fazem o mal. Elogiar sempre que possível. Elogiai os filhos quando estes fazem o bem, pois uma apreciação criteriosa é para eles tão grande auxílio como é para os de mais idade e compreensão. Nunca sejais intratáveis no santuário do lar. Sede bondosos e sensíveis, demonstrando cortesia cristã, agradecendo e elogiando aos vossos filhos pelo auxílio que vos prestam. Sede agradáveis, nunca pronuncieis palavras altas e iradas. Ao restringirdes e disciplinardes vossos filhos, sede firmes, mas bondosos. Incentivai-os a cumprir com o seu dever como membros da sociedade familiar. Exprimi vossa apreciação pelos esforços que empregam para reprimir sua inclinação para o mal. Sede justamente aquilo que desejais que vossos filhos sejam quando tiverem o encargo de suas próprias famílias. Falai como gostaríeis que falassem. Cuidar do tom da voz. Falai sempre com voz calma e fervorosa, na qual não se apresente nenhum indício de ira. Não há necessidade de ira para conseguir imediata obediência. Pais e mães, sois responsáveis por vossos filhos. Cuidai sob que influência os colocais. Pelo ralhar ou irritar-vos, não percais vossa influência sobre eles para o bem. Deveis guiá-los, não despertar as paixões de seu espírito. Seja qual for a provocação que tenhais, tende a certeza de que vosso tom de voz não traga irritação. Não deixeis que vejam em vós uma manifestação do espírito de Satanás. Isso não vos ajudará a preparar e educar vossos filhos para a vida futura e imortal. Justiça misturada com a misericórdia. Deus é o nosso legislador e rei, e os pais devem colocar-se sob seu governo. Esse governo proíbe toda a opressão dos pais e toda a desobediência dos filhos. O Senhor está cheio de amável bondade, misericórdia e verdade. Sua lei é santa, justa e boa, e deve ser obedecida por pais e filhos. As leis que devem regular a vida dos pais e dos filhos brotam de um coração de infinito amor. E as ricas bênçãos de Deus repousarão sobre os pais que administram sua lei no lar e sobre os filhos que obedecem a esta lei. Sentir-se-á a influência da misericórdia e da justiça combinadas. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. As famílias sob essa disciplina andarão no caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo. Os pais que permitem que seu governo se torne um despotismo estão cometendo terrível erro. Fazem mal não somente aos filhos, mas a si mesmos, extinguindo do coração dos seus pequenos o amor que fluiria em atos e palavras de afeto. A bondade, a paciência e o amor demonstrados para com as crianças refletir-se-ão sobre os pais. Tudo o que semearem, isso também ceifarão. Enquanto procurais administrar a justiça, lembrai-vos de que ela tem uma irmã gêmea, que é a misericórdia. As duas ficam lado a lado e não devem ser separadas. Severidade suscita espírito combativo. Desassociadas do amor, a severidade e a justiça não levarão nossos filhos a fazer o que é direito. Notai quão depressa neles se desperta o espírito combativo. Ora, há um modo muito melhor de dirigi-los que a mera compulsão. A justiça tem uma irmã gêmea, o amor. Em toda a vossa direção, deixai que o amor e a justiça se deem as mãos, e certamente tereis o auxílio de Deus a cooperar com os vossos esforços.
O Senhor, vosso misericordioso Redentor, deseja abençoar-vos e dar-vos sua mente e sua graça e sua salvação, para que possais ter um caráter que Deus possa aprovar. A autoridade dos pais deve ser absoluta, no entanto, não se deve abusar desse poder. No controle dos filhos, o pai não deve ser governado pelo capricho, mas pela norma bíblica. Quando ele permite seus ásperos traços de caráter preponderarem, torna-se um déspota. Reprovar, mas com ternura. Sem dúvida vereis faltas e caprichos em vossos filhos. Dir-vos-ão alguns pais que falam com os filhos e os punem, mas não veem isso fazer-lhes nenhum bem real. Experimentem tais pais novos métodos, misturem a bondade, o afeto e o amor com o seu governo familiar e ainda assim sejam tão firmes como a rocha aos princípios retos. Ninguém que lida com jovens deve ter coração de ferro, antes deve ser afetuoso, terno, compassivo, cortês, cativante e sociável. No entanto, devem saber que devem ser dadas reprovações e que há mesmo necessidade de censura, para extinguir algum mal-feito. Fui instruído a dizer aos pais: levantai a norma de comportamento em vosso lar. Ensinai vossos filhos a obedecer. Governai-os combinando a influência do afeto com a autoridade piedosa. Tal seja a vossa vida, que de vós se possam falar as palavras de louvor ditas a respeito de Cornélio, de quem se diz que era temente a Deus, com toda a sua casa. Nem severidade, nem condescendência excessiva. Não simpatizamos com a disciplina, que desanima os filhos pela censura áspera, ou irrita-os pela correção irada, e então, ao mudar o impulso, sufoca-os com beijos ou os prejudica com recompensas prejudiciais. Devem igualmente ser evitadas a transigência excessiva e a indevida severidade. Embora a vigilância e a firmeza sejam indispensáveis, também o são a simpatia e a ternura. Pais, lembrai-vos de que lidais com crianças que estão lutando com tentações, e que para elas essas instigações do mal são tão difíceis de resistir como as que assediam pessoas de idade madura. Crianças que realmente desejam fazer o que é correto podem falhar frequentes vezes, e outras tantas vezes necessitam encorajamento para terem energia e perseverança. Vigiai a obra desses espíritos jovens com piedosa solicitude. Fortalecei cada bom impulso, animai toda ação nobre. Manter uniforme firmeza, controle sem irritação. As crianças têm natureza amorável e sensível. Facilmente são agradadas e facilmente sentem-se infelizes. Mediante disciplina gentil em palavras e atos de amor, a mãe pode unir os filhos ao seu coração. É um grande erro mostrar severidade e ser muito exigente com as crianças. Firmeza uniforme e controle desapaixonado são necessários na disciplina de toda a família. Dizeis calmamente o que pretendeis, agi com consideração e ponde em prática o que dizeis, sem vos desviardes. Compensará manifestar afeto no convívio com vossos filhos. Não os repulseis por falta de terna compreensão em seus brinquedos, alegrias e desgostos. Nunca deixeis que haja sobrancelhas carregadas em vossa fronte, ou que uma palavra áspera vos escape dos lábios. Mesmo a bondade deve ter seus limites. A autoridade deve ser mantida com firme severidade, ou por muitos será recebida com escárnio e desprezo. A chamada ternura, a adulação e a transigência usadas pelos pais e tutores para com jovens é o pior mal que lhes pode sobrevir. Firmeza, decisão, exigências positivas são essenciais em cada família. Lembrar-se dos próprios erros. Lembrem-se os pais e mães de que eles mesmos não passam de crianças crescidas. Embora a grande luz lhes tenha brilhado no caminho e tenham tido longa experiência, contudo, com quanta facilidade são incitados à inveja, ao ciúme e às más suspeitas. Devido aos seus próprios enganos e erros, devem aprender a tratar delicadamente com os filhos que erram. Pode ser que às vezes fiquem aborrecidos porque vossos filhos contrariam o que lhes ordenastes.
Mas já pensastes que vós muitas vezes contrariastes o que o Senhor vos ordenou? Como despertar amor e confiança? Há perigo de tantos pais como os professores comandarem e ditarem demasiadamente, ao passo que deixam de pôr suficientemente em relações sociais com os filhos e alunos. Mantêm-se com frequência muito reservados e exercem sua autoridade de maneira fria, destituída de simpatia, que não pode atrair o coração das crianças. Caso reunissem as crianças bem junto a si e lhes mostrassem que as amam, e manifestassem interesse em todos os seus esforços, e mesmo em seus esportes, tornando-se por vezes uma criança entre elas, dar-lhes-iam muita satisfação e lhes granjeariam o amor e a confiança. E mais depressa as crianças respeitariam e amariam a autoridade dos pais e mestres. Imitar a Cristo. Ele, Cristo, identificou-se com os humildes, os necessitados e os aflitos. Tomou em seus braços as crianças e desceu ao nível dos pequenos. Seu amplo coração de amor podia-lhes compreender as provas e necessidades, e se alegrou com sua felicidade. Seu espírito, cansado do ruído e da confusão das cidades apinhadas, cansado do convívio com homens astuciosos e hipócritas, encontrou descanso e paz na companhia de inocentes crianças. Sua presença nunca os repulsou. A majestade do céu condescendeu em lhes responder as perguntas e simplificou as suas importantes lições para atender à sua compreensão infantil. Plantou-lhes na mente jovem e em expansão as sementes da verdade que brotariam e produziriam abundante colheita em seus anos maduros. Um jovem que necessitava de simpatia. Tenho lido vossas cartas com interesse e simpatia. Diria que vosso filho precisa agora de um pai como nunca dantes necessitou. Ele errou, vós o sabeis, e ele sabe que sabeis. E palavras que com segurança lhes poderias ter falado em sua inocência e que não teriam produzido nenhum mau resultado, poderiam parecer agora como falta de bondade e cortantes como uma navalha. Sei que os pais ficam envergonhados com os malfeitos de um filho que os desonrou muitíssimo. Mas os que erram ferirão e machucarão o coração do Pai terrestre, mais do que nós, como filhos de Deus, magoamos nosso Pai celestial, que nos deu e ainda nos está dando seu amor, convidando-nos para voltar e nos arrependermos de nossos pecados e iniquidades, e Ele perdoará a nossa transgressão? Não retenhais vosso amor agora. Esse amor e simpatia são agora necessários mais do que nunca dantes. Quando outros olham com frieza e dão a pior interpretação aos malfeitos de vosso filho, não deveriam o pai e a mãe, com piedosa ternura, procurar guiar-lhes os passos para o caminho seguro? Não conheço o caráter dos pecados de vosso filho, mas estou seguro ao dizer, sejam eles quais forem, não permitais que nenhum comentário de lábios humanos, nenhuma pressão de ações humanas, dos que julgam estar fazendo justiça, vos façam adotar uma atitude que leve vosso filho a interpretar que vos sentis tão mortificados e desonrados que jamais voltareis a ter nele confiança, nem lhe perdoareis as transgressões. Nada vos faça perder a esperança. Nada destrua vosso amor e ternura para com o que errou. Justamente porque está em erro, ele necessita de vós e necessita de um pai e de uma mãe que o ajudem a se libertar das ciladas de Satanás. Prendei-o pela fé e pelo amor, e apegai-vos ao todo compassivo Redentor, relembrando que existe alguém que tem nele um interesse mesmo maior que o vosso. Não faleis em desânimo e desespero, falai em ânimo, dizei-lhe que ele se pode redimir, que vós, seu pai e sua mãe, o ajudareis a apegar-vos às forças do alto para firmar os pés na sólida rocha, Cristo Jesus, e nele achar apoio seguro e força infalível. Mesmo que sua falta seja muito grave, não curará vosso filho lançar-lhe isso constantemente em rosto. Há necessidade de uma atitude correta para salvar uma alma da morte e evitar que cometa uma multidão de pecados. Auxílio divino para vencer um temperamento precipitado. Desejo dizer a cada pai e mãe:
Se tendes um temperamento precipitado, buscai o auxílio de Deus para vencê-lo. Quando sois tentados a perder a paciência, entrai em vosso aposento, ajoelhai-vos e pedi a Deus que vos ajude a exercer a devida influência sobre vossos filhos. Mães, quando cedeis à impaciência e tratais asperamente vossos filhos, não estáis aprendendo de Cristo, mas de outro mestre. Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 29 e 30. Quando achais duro o vosso trabalho, quando vos queixais das dificuldades e provas, quando dizeis que não tendes força para suportar a tentação, que não podeis vencer a impaciência e que a vida do cristão é uma obra de escalada, estais certo de que não estais levando o jugo de Cristo, levais o jugo de outro Senhor. Refletindo a imagem divina. A igreja necessita de homens de espírito manso e quieto, que sejam longânimos e pacientes. Aprendam eles esses atributos ao lidar com sua família. Pensem bastante mais os pais no interesse eterno dos filhos do que pensam em seu conforto presente. Considerem os filhos como membros mais novos da família do Senhor e os eduquem e disciplinem de tal maneira que os leve a refletir a imagem divina.